Olá a todos, estamos continuando com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente chega agora na Halachá Gimel. Estamos aprendendo um pouquinho sobre as midot corretas. Embora o Kitzur Shulchan Aruch seja um livro de Halachá, baseado um resumo do Shulchan Aruch, das halachot diárias, halachot práticas, também o nosso comportamento ético e moral faz parte do mundo da Halachá. A Halachá é a definição do nosso comportamento, o comportamento correto de um Yehudi, e isso inclui também a personalidade e as características dessa pessoa. Então, aqui as midot fazem parte do mundo também da Halachá. Então, fala pra gente o Kitzur Shulchan Aruch. Embora na Halachá Aleph e Bet ele tenha trazido o caminho do Rambam, que devemos sempre buscar o caminho do meio, como explicamos ontem, o equilíbrio entre os dois lados. Existem algumas midot específicas, existem algumas características e virtudes específicas que não devemos seguir esse caminho. O próprio Rambam já fala isso. Tem algumas midot que devemos seguir para um dos dois extremos. São midot que elas são extremamente prejudiciais para a pessoa, que é melhor se afastar para o outro extremo do que arriscar fazer algo errado. Isso é conhecido também no mundo das halachot como siag. Muitas vezes, Chachamim, nossos sábios, fizeram siagim, fizeram cercas em torno da proibição da Torá, para que a pessoa não venha chegar a transgredir, a fazer a coisa errada. Então, às vezes, a gente se afasta um pouquinho mais, a gente age de um modo que não é necessariamente obrigatório, mas que nos protege de fazer algo errado. Então, com relação a midot, também temos alguns siagim. Tem algumas midot que o Kitzur Shulchan Aruch vai trazer aqui, que devemos nos afastar dela completamente. A primeira dela fala o Kitzur Shulchan Aruch, Gavai midar ha'meod, o orgulho. Alguém orgulhoso, arrogante, essa é uma virtude extremamente ruim, muito, muito prejudicial. Entre os Baalei Mussar, eles trazem que a Gavá, ela, na verdade, ela é a fonte de todas as midot ruins. Ela é a fonte de todas as virtudes negativas. Então, se, por exemplo, a gente pegar uma pessoa invejosa, por que alguém tem inveja dos outros? Porque ele pensa o seguinte, fala, olha, eu sou melhor que aquela pessoa, eu mereço muito mais do que ele, então como pode ser que ele recebeu isso e eu não? Eu deveria ter recebido. Então a gente vê que a inveja vem também dessa questão da pessoa se achar melhor que os outros, dele ser orgulhoso e achar que ele merece mais que qualquer um. Ou raiva. Por que alguém fica nervoso? Por que alguém fica bravo com os outros? Porque ele esperava que a outra pessoa agisse de determinada forma e na hora que ele não agiu do jeito que eu quero, tá errado, eu fico bravo. Ou seja, eu penso que eu sou melhor que o outro e o outro tem que fazer exatamente do jeito que eu quero que ele faça. Ele tem que agir do jeito que eu espero. E quando ele age diferente, quando ele faz o que ele quer, a pessoa fica nervosa, pensando, como assim? Ele não tem vergonha de fazer diferente do que eu pedi? Eu sou muito melhor que ele tem que fazer do meu jeito. Então a gente vê que a gavá, o orgulho, ela gera dentro da pessoa outras midot negativas. Assim também o Rovot Levavot, quando ele vai falar para a pessoa, ele traz uma conversa entre a Neshama e o corpo pergunta, olha, onde eu começo? Como eu começo minha Avodat Hashem? O que eu preciso transformar? O que eu preciso mudar para começar a Avodat Hashem? E o Rovot Levavot fala que a Neshama responde que é justamente a Gava, justamente o orgulho é o começo de tudo, de todas as virtudes negativas. Então fala que Gavai midar ha'meod é uma virtude extremamente ruim. Ve'asur le'adam linhog ba afilu bemuat. להרגיל את עצמו להיות שפל רוח, כמו שציוו חכמינו זיכרונם לברכה, מאוד מאוד הווי שפל רוח. A pessoa deve se afastar disso completamente e não ter nem um pouquinho de gavá. Ele, pelo contrário, ele tem que se acostumar a ser extremamente humilde. Lá para o outro lado, como nós só falaram, מאוד מאוד הווי שפל רוח. Seja muito, muito humilde. Vamos traduzir assim. Ou seja, nossos sábios nos incentivaram, nossos sábios nos mostraram que o caminho correto com relação a Gavá é ir completamente para o outro lado, completamente para o lado da humildade. Contam de um rabino uma vez que ele foi, gritaram com ele no meio da sinagoga, desprezaram ele, e depois que essa pessoa que gritou com ele foi embora, os alunos perguntaram, mas Rav, está escrito que a pessoa tem que ter pelo menos 64 avos de Gavá, de orgulho, Shminit Bashminit, 1/8 de 1/8, quer dizer, 64 avos. Ele falou para eles, olha, eu nunca fui muito bom em matemática, então é melhor não ter nada do que ter um pouquinho. Por isso eu fiquei quieto. E assim é o caminho dos nossos sábios, sempre ir para o lado da humildade. Ver, como a pessoa vai realmente aprender isso, como a pessoa vai mudar essa característica, como mudar o fato de ser orgulhoso. Então vimos na aula passada que temos 4 caminhos. Vamos ver o que o Kitzur Shulchan traz para a gente.
Kol dvarecha iu benachat. Ele fala o seguinte, a pessoa deve falar de forma tranquila, sem aumentar o tom de voz. Roshcha kafuf enecha ebitu lemata velibecha lemala. Sua cabeça deve ficar para baixo, seus olhos olhando para baixo, a cabeça um pouco inclinada para baixo, os olhos olhando para baixo e o coração para cima. Ou seja, fala o Kitzur Shulchan Aruch, a pessoa que busca a humildade, a pessoa que quer se afastar do orgulho, ele deve agir de forma humilde. E agindo de forma humilde, sem levantar o tom de voz, com a cabeça um pouco abaixada, olhando para baixo, esse comportamento humilde, ele entra no coração da pessoa e transforma ele nisso. Então, o Kitzur Shulchan Aruch, ele pega aqui primeiro o caminho de usar a mudança de hábitos para mudar a nossa personalidade. As palavras do Kitzur Shulchan Aruch aqui, Kol dvarecha iu benachat, que a pessoa deve falar sempre de forma calma e tranquila, essas são as palavras do Ramban. Tem uma famosa carta do Ramban, que ele diz que a pessoa deve ler ela uma vez por semana, na maioria dos Sidurim ela aparece, e o Ramban também fala a mesma coisa, a pessoa ele deve falar sempre benachat, sempre com tranquilidade com as pessoas, nunca levantando o tom de voz, e isso vai ajudar ele a tirar de dentro do coração tanto a raiva quanto o orgulho. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, outro caminho para mudar a midá de gavá, mudar de orgulho, para tirar isso da pessoa, não só o comportamento humilde, isso daqui com certeza influencia a pessoa, mas tem outro ponto aqui que ele fala para a gente usar o dimiona, a imaginação. Veja toda pessoa que está perante você como se ele fosse maior que você. Quando a pessoa está perante alguém mais importante, que ele reconhece a importância dessa pessoa, ele age com humildade, porque ele sente humildade perante essa pessoa que está na frente dele. Então, se a pessoa estiver na cabeça dele, na imaginação dele, olhar para as pessoas e quando você vê alguém, você imaginar o que essa pessoa tem de especial, o que essa pessoa tem melhor do que eu, no que eu posso lechaber de honrar ele, isso vai trazer consequentemente para a pessoa o sentimento de humildade. Então, ele traz aqui exemplos. Se ele é um grande Talmid Chacham, ele é um grande sábio, ele tem muito conhecimento de Torá, você tem que valorizar ele pelo conhecimento que ele tem. וכן אם הוא עשיר ממך, גם אתה מחויב לכבדו, כדי מצינו רבי היה מכבד עשירים, ותחשוב ביות כי השם יתברך נתן לו עושר, מסתם הראוי הוא לכך. E se a pessoa é muito rica, por exemplo, a gente encontra que Rabi Uda Nassi, ele respeitava muito pessoas ricas, não para ganhar algo em troca, mas pela questão de que se a Kadosh Baruch Hu deu para essa pessoa muito dinheiro, é porque essa pessoa tem a habilidade de usar esse dinheiro positivamente, de ajudar outros, de ser filantrópico, de fazer algo bom com isso. E se a Kadosh Baruch Hu colocou nas mãos dele essa grande responsabilidade, essa grande quantidade de dinheiro, então deve ser que ele é alguém bom, é alguém que tem um grande potencial. Se ele não é bom na prática, pelo menos ele tem um grande potencial. Então, se é alguém mais sábio que você, respeite ele pela sabedoria. Se é alguém mais rico que você, respeite ele pela riqueza, que a Kadosh Baruch Hu deu nas mãos dele essa riqueza. E se você encontrar uma pessoa menor que você, tanto em sabedoria quanto financeiramente, pense na sua cabeça que com certeza ele é mais tzadik, que ele é uma pessoa mais justa, mais correta. Porque ele, que ele não tem nem sabedoria, nem riqueza, se ele faz algo de errado, quando ele faz algo de errado é simplesmente por ignorância. O pecado dele é considerado como se fosse sem querer, porque ele fez isso errado, porque ele não teve estudo, ele não pôde aprender, ele não tem sabedoria, não tem conhecimento. Então, quando ele faz algo errado, o pecado dele é considerado shogeg, sem querer. E você, que é mais sábio do que ele, teve mais possibilidades, quando você faz algo, é considerado de propósito. Então, a situação espiritual dele, os pecados dele são menores do que os seus pecados. Então, quando você olha para ele, olha para alguém mais justo, mais correto do que você, um tzadik maior do que você. E quando você imaginar as pessoas dessa forma, quando você expandir o que ele tem melhor do que você, como se fosse aquela própria pessoa, quando você cresce isso aos seus olhos, consequentemente você vai agir, você vai se comportar com essa pessoa de um ponto de vista mais humilde. Se você pensar dessa forma, você nunca vai se orgulhar perante outras pessoas, porque cada pessoa tem algo especial, tem algo diferente, algo que você não tem. Então, se você focar no que a pessoa tem de positivo, de melhor do que você, e até às vezes expandir isso mais do que a proporção correta, mas de qualquer jeito você faz isso positivamente. Se você expandir o que ele tem de bom e focar somente no que a pessoa tem melhor do que você, consequentemente você vai
você vai agir de forma mais humilde perante essas pessoas. Então, o Kitzur Shulchan Aruch trouxe aqui para a gente dois caminhos para chegar na humildade. Um é o comportamento prático, humilde, mudança de hábitos, andar com a cabeça baixa, falar com tranquilidade, olhar para baixo. E o segundo é usar a imaginação para toda pessoa que você vê, não pensar nas coisas ruins, coisas negativas que ele tem, pensar nas coisas positivas e como nessa questão, nesse quesito, ele é maior do que você e, consequentemente, você deve agir de forma respeitosa e humilde perante essa pessoa. Isso foi sobre Midat HaGavá. Bezrat Hashem, na continuação, a gente fala sobre Kass, sobre raiva na próxima live.